Bom dia, amados irmãos e irmãs. Com muita alegria nos encontramos hoje novamente para a nossa reflexão diária. Hoje, segunda-feira, segunda semana do tempo comum. E a liturgia, na primeira leitura, nos traz, lá na carta aos Hebreus, mesmo sendo filho, por aquilo que ele sofreu, aprendeu o que significa a obediência. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus amados irmãos e irmãs, temos uma mensagem muito bonita, muito importante, que nos é deixado no dia de hoje. Aqui nós vamos pegar o jejum como o jejum realmente do alimento, das coisas físicas. Não o jejum das situações que nos levam ao arrependimento. Não o jejum de pecados, mas sim um jejum físico. O Evangelho, ele nos traz a nossa questão espiritual, a nossa batalha a cada dia para podermos estar no caminho de Jesus. Devemos sim jejuar. Jesus não fala para não jejuar. Jesus fala que devemos jejuar no momento certo. Nessa questão, nesse estado, nessa época, vamos dizer, nesse episódio, Jesus era o noivo. Jesus estava entre eles. E Jesus sabia que iria se partir, porque era a sua missão. E aí os seus discípulos iriam jejuar, iriam libertar-se das coisas físicas para dedicar um pouco à vida espiritual. E é muito importante quando a gente tira esse momento para podermos focarmos em Jesus, focarmos em Deus, levarmos o Evangelho, porque estamos alimentando o nosso espírito, estamos amadurecendo espiritualmente. Costumo dizer sempre que essa maturidade espiritual, ela nos faz viver uma vida com muito mais sabedoria, uma vida com muito mais tranquilidade, aonde as coisas mundanas, as coisas físicas não nos fazem mais escravos. Eu consigo jejuar e ficar sem um alimento por um tempo. Claro que as coisas físicas são necessárias, mas não em abundância, e sim na sua dosagem certa. Nós devemos, irmãos, não deixar o físico nos tirar da questão espiritual. Devemos sim fazer os nossos jejuns. Devemos sim conectar-se com Deus a todo momento. Mas devemos saber também a hora de festejar, a hora de vivenciar a sua família, a hora de vivenciar os seus amigos,
a hora de vivenciar as coisas boas que você recebe de Deus. Não podemos negligenciar nem o físico e nem o espiritual. Ambos devem andar em sintonia, em equilíbrio. E ambos em uma única direção, que é Jesus Cristo. Ele nos ensinou o caminho. E aí nós pegamos no Evangelho que ninguém põe vinho novos em odres velhos. Aqui está se dizendo, irmãos, o próprio Espírito Santo. Você está recebendo o Espírito Santo. Você vai continuar sendo um odre velho ou um odre novo. A cada jejum, a cada momento com Cristo, nós devemos nos renovar. Nós devemos aceitar a mudança que Deus nos propõe. Devemos estar a cada momento próximo de Jesus, aceitando com que esse Espírito nos renove, nos amadureça e nos conduza para o caminho do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a nossa semana seja repleta do Espírito Santo, que Ele nos conduza a cada dia. Excelente semana. Fiquem todos com Deus.